Este podcast é um oferecimento Loja Nude. Olá, nudeuses e nudeuses, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. O tema de hoje é Por que belo é ser você mesmo? E hoje estou aqui, eu, Patrícia Sete. E eu, Nicole Queiroz, e esse é o podcast N Mulheres, porque há várias maneiras de mudar a sua vida. Nós estamos hoje com não uma, não duas, mas 3 convidadas incríveis que fazem jus ao tema do 5º episódio do nosso podcast. São pessoas incríveis por dentro e por fora e por onde passam impactam com a sua beleza rara. Quem são elas, senhoras e senhores, nudeuses e nudeusas? A primeira convidada que eu quero apresentar é Poliana Rosa. Ela tem 27 anos, é formada em gestão de pessoas, é empreendedora e professora de dança, nascida, crescida e criada em José Bonifácio. Bonifaciana. Seja bem-vinda, Poli. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. Nossa segunda entrevistada e convidada especial de hoje é ela, Isa Donegá, de 25 anos. Ela é body piercer. Falei certo, Isa? Falou. Obrigada, senhor. E nascida, criada e crescida em José Bonifácio também, né, Isa? Sim. Muito bom, seja bem-vinda também. Obrigada. É um prazer te receber. Obrigada pelo convite. E a nossa terceira e não menos especial convidada, ela, a nossa ruiva, Ana Carolina Félix de Mendonça, que tem apenas 27 anos, é formada em Direito, é mãe da famosa Kíria e também nascida e criada em José Bonifácio. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, linda. Muito obrigada pelo convite. Estou lisonjeada de estar aqui com vocês. Que legal. Esse papo vai render muito, hein, gente? Porque, para pra pensar, meninas, hoje nós vamos desmistificar essa questão da beleza, né, Nick? Com Fala certeza. um pouquinho pra gente. Ao longo de toda a história, nós temos vários padrões de beleza, né? E discutir sobre um padrão de beleza é um pouquinho quanto complexo, né? Então acho que a gente veio trazer aqui cada uma de vocês vem representando uma das mulheres das várias miscigenações e misturas que é formado o nosso Brasil, né? Então, ao longo de todo o tempo, o padrão de beleza, eu acredito que esteja muito associado ao olhar, né? O que atrai o olhar. E aí a gente começa a pensar, né? O que atrai o olhar, o que atraía, o que vai estar relacionado a essa beleza hoje ou esteve. O que a gente traz da história para atrair os olhares ou não, né? Então, ao longo de toda a história, a gente vai vendo que o padrão de belezas, o primeiro padrão que teve foi a Vênus, que ela era muito relacionada à fertilidade e ela tinha um corpo mais avantajado, então ela tinha que ter um corpo mais, eles diziam que saudável para receber os filhos, enfim, né? Naquela época tinha-se muitos filhos. Então é o primeiro ícone de beleza que a gente vai ter aí ao longo da história. Depois vão vindo vários outros estereótipos, como o Hércules, né? Que aí a gente já vai para uma beleza masculina, em que eles lutavam ali na Grécia, então eram formados para serem soldados, e o corpo de fato masculino, ele era muito exaltado. Então a gente vê naquela época muitas esculturas gregas que vão retratar isso, né? Então tem o Davi de Michelangelo e muitas outras estátuas. Então, de fato, eles eram expostos nus para serem exaltados por toda a beleza e o corpo que eles conquistavam. E aí até um questionamento, né? Como nós mulheres, os homens podem andar sem camisa e as mulheres, né, elas têm que andar mais vestidas. Naquela época as mulheres andavam de burca. Já, né? Então elas tinham que ser tampadas. E aí a gente começa então a discutir. E aí, da onde vem vindo todo esse padrão de beleza? Naquela mesma época, as mulheres elas preferiam ter a pele mais pálida, né? Porque se ela tivesse uma pele um pouco mais escura, elas eram muito relacionadas com as escravas que trabalhavam no sol, né? Então assim, a gente começa a vir com toda essa história. E aí eu queria saber de vocês.
quanto que vem de toda essa carga da beleza, porque a gente vai ter, então, países em que as tatuagens são os padrões de beleza, como na Nova Zelândia, até na nossa cultura indígena, de fato. Eu ia falar na Índia, né? Nós temos o urucum e todas as artes com os corpos, né? E até da beleza ruiva, em que várias mulheres, no período da Inquisição, eram queimadas por serem ruivas. Elas eram consideradas bruxas e Judas era muito... várias artes mostravam que ele era ruivo. Então essa imagem era associada, né? E durante o período da Inquisição, a gente acaba tendo vários ruivos que foram queimados, enfim. Então, imagina o quanto que vem dessa história e o quanto que a gente traz disso. E é até um questionamento, né, e aí? Para vocês acham que essa carga dessa beleza, né, lá de trás, ela perdura até hoje? Você, por representar o padrão africano, e aí, como você acha que vem com muita carga, tudo isso? Eu acredito que sim, que carregue até hoje, né, intrinsecamente, né, não se fala muito. Eu digo por mim, por um tempo na minha vida, eu queria me manter num padrão onde eu era dentro, cabelo liso, comprido, dentro também da turma que eu vivia, que era uma turma mais country, na minha época, né, fases da vida, onde o padrão era o cabelo liso, né, e antigamente também. Então, eu não tenho tantas memórias de quando eu era criança de cabelo enrolado. Eu vejo por fotos, mas eu não tenho memórias, assim, de falar, nossa, meu cabelo era enrolado com 10 anos, 11, 12, porque eu começava com os relaxamentos, começava com essas químicas para tentar fazer com que os cabelos entrassem dentro de um padrão pré-estabelecido da época, entendeu? Então, assim, eu não aceitava o meu cabelo, né? Então, eu tive várias fases da minha vida de turmas, então... Passei por turmas emos, então eu passei pela fase de ter uma franja extremamente lisa, escorrida, e eu precisava ter ela. Né? Uma munhequeira. Uma munhequeira, um all-star quadriculado, entendeu? Uma corrente pendurada, assim, quem nunca, né? Então, assim, eu passei por essa fase onde eu tinha que ter esse estereótipo, sim, né? Sim. De estar dentro do padrão da franja, do cabelo de lado, do olho totalmente preto. Eu lembro que eu até fiz uma gota no rosto. Assim. Gente, é uma vergonha. Até hoje meus amigos falam, eu lembro da gota. Pelo amor de Deus. Então, assim, nessa época eu tinha que me enquadrar dentro dessa turma, né? Dessa tribo, vamos dizer assim. Pra ser aceita. E não era nem consciente, né? Na questão de, nossa, eu preciso ser aceita. Eu sempre tive uma autoestima muito grande. Uhum. Eu sempre me gostei muito, assim. Eu sempre me olhava e gostava do que via. Sim. Nunca fui magra, nunca tive... corpo, assim, depois de muitos tempos, né, de amadurecimento também, fui entendendo os tipos de corpo. Então, não são todas as pessoas que têm o mesmo corpo, então não tem como quem é triângulo invertido querer ser uma pera, entendeu? Exatamente. Não dá pra ser uma pera, Sim. pode ir pra academia fazer, não dá, porque é tipo de corpo, e a gente tem que se aceitar da forma que nós viemos ao mundo, pelo amor de Deus. Sim. Né? Então, depois que eu passei por esse processo da fase emo, aí veio a fase country, onde eu fiz agronegócios e tudo mais. Então, assim, na época também era uma necessidade de me encaixar. Sim. Então, as mulheres eram de cabelos lisos, compridos, usava chapéu, usava isso, usava camisa, papa. Então, eu tinha que me enquadrar. Sim. Tanto que hoje eu vejo que, nossa, minha vida mudou 101%. Uhum. Não consigo me imaginar nesse padrão antigo. E aí, depois que eu passei por esse processo e tudo mais, foi um processo de autoconhecimento, onde eu tive que parar, olhar pra dentro e falar, onde você tá? Sim. E tudo isso eu tive que passar por uma faculdade, concluir a faculdade, e aí depois que eu não consegui nada na área, aí veio a frustração de não conseguir algo na área,
pra então eu parar e me observar. Então não foi algo tão rápido. Não foi algo assim, me olhei e falei, poxa, não, eu tive que passar por vários processos, perdi muitos amigos pelo processo que eu fui passando, que foi um processo religioso também, onde eu comecei a ter uma conversão interior, né? Então, onde eu fui entendendo quem eu era, também encontrando propósitos de vida. Então, esse processo foi muito difícil, porque pra mim, a minha beleza, ela se enquadrava dentro do cabelo liso. Ponto. Não me via. Então, uma onda que aparecia no meu cabelo, uma frecha que eu via, que eu olhava e falava, eu não saía de casa. Pegava uma prancha, uma chapinha. Então, assim, dias de chuva, e é sério mesmo, dias de chuva era treva pra mim. Eu tinha que fazer alguma coisa assim, fazer um rabo de cavalo, já teve vezes de não sair. Então, assim, você vê que a gente se torna até escravo. Exatamente. Olha, mais um ponto que você falou que é muito pertinente, essa questão do amadurecimento e do autoconhecimento. Então, quando a gente é muito jovem, a gente tem que se adaptar ao grupo, né? Ao grupo. E aí acaba tendo essas divergências, mas com o tempo a gente vai entendendo que não. E o legal é ser diferente, a gente começa a entender que a beleza, ela é relativa, né? O que é bonito pra mim não é pra você e tá tudo certo, tudo se iguala no final, né? Isso que é incrível. Eu acho muito engraçado, assim, não engraçado, mas eu acho intrigante, né? Porque quando a gente fala dos nossos antepassados, e às vezes a gente fala, porque o cabelo assim lembra a escravidão, isso, aquilo, não é de negar a cultura africana, mas às vezes de negar uma cultura que foi muito reprimida, né? Então eu acho muito assim, hoje é lindo ver as mulheres aceitando a cultura, o cabelo que elas têm, né? Mas é muito forte, porque na verdade muitas das coisas é tipo perceber a cultura que não era limitada, ela não era uma cultura livre, né? Então às vezes que nem as mulheres que elas não queriam ter a pele mais morena, era porque talvez a pele morena lembrasse a escravidão de fato. Mas na verdade, se a gente observar muitas coisas que nós vivemos em algumas situações da nossa vida, a gente vive como escravo. Sim. Né? Então, muitas vezes não sai por não causa precisa, de cabelo. era por causa de cabelo, ou às vezes é por repressão de um relacionamento, ou às vezes é por alguma situação que aconteceu e tal. Então, muitas vezes a gente tá na pele daquela pessoa que era escravo por ser escravo, pela condição de escravo. Exatamente. Mas hoje em dia, no decorrer da nossa vida, a gente percebe que a gente é escravo muitas vezes. A gente se coloca no mesmo lugar todos os dias. Então, o autoconhecimento, ele ajuda muito a gente cada vez mais quebrando essas correntes. Se libertar, é uma libertação. Para mim foi uma libertação total. Sim. Quando eu comecei a aceitar as ondas do meu cabelo, o jeito que era, então eu comecei a ter uma curiosidade, entendeu? Então assim, eu começava a observar, eu falava, gente, por que eu demorei tanto tempo? Eu fiquei 1 ano e meio deixando o cabelo crescer sem fazer, fora que progressivo é caríssimo. Então assim, eu tinha que me privar financeiramente, emocionalmente, em vários sentidos. E além de também ter que, tipo assim, agradar aos olhos de quem quer aquele cabelo, entendeu? E não era aquilo que eu queria, embora eu não tivesse tanta consciência. Totalmente. Depois que eu fui observando, falando, gente, é isso. Legal. E vocês, meninas, Carol e Isa, com relação a o extremismo dos padrões de beleza, qual que é a colocação de vocês sobre isso? Porque vocês duas também sofreram esses impasses, né, da pressão da sociedade, e cada uma tem o seu estilo. Por exemplo, eu tenho certeza que a Carol já pensou em pintar o cabelo. Porque todo mundo pergunta. E a Isa, loirinha, do olho claro, de repente chega com dread, numa lifestyle totalmente diferente, para uma cidade pequena. Então, vocês também são totalmente fora de curva, né? No início nunca me afetou em coisas muito sérias, vamos dizer assim, né? Em relação a emprego, assim como eu sei que já afetou muitas pessoas, conheço pessoas que já tiveram que tirar dreads porque não conseguia arrumar aula, por ser professor, muita coisa que afetava e era uma escolha que a pessoa tinha que fazer. Então, removia e tinha que seguir a vida porque não pode ficar parado. E pra mim, assim, nunca me afetou nessa parte. Mais olhares, né? Que aí no início você fica assim, meu Deus, será que vai ser assim agora pro resto da vida?
E era uma coisa nova, porque quando eu fiz, há 10 anos atrás, não tinha ninguém aqui. Tinha pessoas em Rio Preto, próximas, mas não tava andando por aqui, né? Não era tão próximo das pessoas. Então, foi mais assim nessa parte. Hoje em dia já não me afeta tanto em relação a Você isso. se sentia em evidência. Mas você acha que você hoje não percebe mais os olhares? Ou... Depende Você do dia. acostumou. Tá. É uma coisa assim, depende do dia. Tem dia que você tá super bem e Passa. você não repara. Aham. Eu acho que vai mais assim em situações da gente reparar e falar assim, nossa, às vezes a pessoa nem tá olhando pra você de uma forma ruim, ou às vezes nem tá olhando mesmo, assim. Eu acho que tem dias que a gente para pra observar mais e ver que as pessoas olham, porque tem curiosidade. Então, se não é de uma forma E de admiração agressiva, também, nada. Sim, por curiosidade talvez, né? Sim. E a Ana, ela faz parte de 2% da população mundial por ser ruiva. E não é um ruivo comum, loira cobreira. Exatamente, é verdade. Tem vários tipos de ruivo, isso eu Sim. aprendi com ela. Sim. E aí eu queria saber desde criança, porque ela já relatou várias situações assim de... Também, né? Eu acho que como se você se sentisse um peixe fora d'água. Sim. Quando eu era criança, assim, me sentia muito diferente, porque todo mundo ficava olhando. A gente ia à missa e todo mundo, nossa, que não sei o que linda, que diferente, não. Ai, que lindo. Aí aquilo me incomodava muito. Eu lembro de uma passagem que a minha mãe falou que eu fiquei tão incomodada, assim, porque você fica em cima da criança, né? Às vezes criança não gosta, né? Eu falei assim, mãe, quando eu crescer eu vou pintar meu cabelo de preto. Aí, tipo assim, ela conta isso pra todo mundo até hoje, mas, assim, nunca chegou a me incomodar, assim, nossa. Porém, você percebe que todo mundo, igual eu falei pra Isa, as pessoas têm coragem de chegar e perguntar, tipo assim, sabe, que cor que você passa, qual é o seu cabeleireiro? Tipo, do nada, assim, você tá no mercado escolhendo a fruta aqui, qual que é a sua cor? Desculpa, me fala, Meu cabeleireiro ninguém perguntou até hoje. hoje. E as pessoas não acreditam que eu não pinto, tipo, fico olhando a sobrancelha, fico olhando a raiz, ainda duvido ficar, mas não tô vendo sua raiz. Mas Pela galera, raiz, até o né? final do podcast ela vai revelar a cor, né? tá? Vocês verão a raiz. Muito bom. Já tira a tinta. Mas assim. Mas graças a Deus nunca tive assim problema de aceitação. Agora, claro que eu me gosto mais. A gente vai passando por transições na vida, né? E agora eu realmente, assim, eu me cuido mais. Antigamente eu falo, gente, eu não tenho paciência pra fazer mecha, essas coisas eu não tenho. E as pessoas acham que eu faço, realmente. Eu falo, não, gente, eu não faço nem hidratação em casa. Tá bom? É sério, tipo, não. Mas agora eu me cuido, assim. É que eu acho que quanto mais a gente vai se cuidando e olhando pra gente, é mais fácil de você ficar bem com você mesmo, independente da forma que seja. Perfeito. Seja ir lá fazer uma escova no salão, seja fazer uma luz, Perfeito. ou ficar sem nada, sem exatamente. maquiagem, sem nada. E Eu, quando era adolescente, eu tinha muita preocupação em usar sutiã. Sério? Porque eu via minhas amigas todas evoluindo ali e eu ficava assim, gente, eu vou ficar aqui até quando? Será que alguma hora, né, eu vou ficar igual a elas? E hoje em dia, pra mim, não é problema nenhum. Prefiro até não usar, porque eu me também. sinto muito mais confortável e mais Nossa, é livre. muito bom. E Sim, antes com eu não certeza. queria que nem aparecesse, eu não queria que soubessem que eu estava usando sutiã. Era uma coisa muito que a gente não sabe nem de onde vem, na verdade, né? A gente só vai observando em volta e sem querer fica ali na nossa cabeça. É automático. Isa, eu acho que quando a gente veio com essa pauta, eu fiquei muito pensativa de, às vezes, alguns procedimentos estéticos, né? Eu falo muitas vezes assim que eu sou contra, porque eu acho que cada pessoa tem o seu nariz, seus traços. Porém, eu comecei a pensar de uma forma assim, cara, tem pessoas que elas se sentem melhores com uma cirurgia plástica e tem pessoas que se sentem melhor com mais tatuagens e, né? Porque a gente fala muito da gente se aceitar, como a gente é, mas uma tatuagem não nasce com a gente, né? E o quanto que você se sente bem com com suas tatuas e seu cabelo diferente. Eu acredito que tudo que a gente faz é uma modificação corporal. Cortar a unha, pintar o cabelo, colocar uns cílios,
tudo, desde a plástica, desde a coisa mais extrema até o mais básico. Sim. Então, se é uma coisa que faz bem, tá valendo. E eu me sinto muito bem. Tenho uma autoestima totalmente diferente do que eu já tive. Sou muito nova ainda, acho que eu vou ficar bem melhor ainda, mas comparado ao que eu já senti sobre mim, sobre a minha imagem, com certeza traz muita mais felicidade a gente olhar no espelho assim e ver que você Se tem reconhecer, sempre, né? Sim. E na mesa aqui eu vejo o quão mistificado é o nosso país com relação ao estilo das pessoas. Então eu entendo que isso é muito uma questão de estilo, de provar a sua própria autenticidade, né? De você se encontrar realmente, independente do que os outros pensem, porque no fim das contas não é a nossa caixa que traz o nosso legado, a nossa capacidade de revolucionar onde a gente está, né? Mas em qualquer situação que a gente percebe que a beleza entra à tona, existe sim a pressão, principalmente questão da mídia, né, que a gente vê. No caso, uma vez eu vi uma reportagem da Gisele Bündchen que ela falou que na primeiro teste que ela teve para modelar, ela foi reprovada porque falavam que o nariz dela era muito grande. E olha que coisa, ela é uma referência, né, na moda mundial. Em contrapartida, nós temos a referência da Marilyn Monroe, né, que também é a sex symbol até hoje, reverenciada, e ela não era barriga tanquinho, né? Ela tinha assim o pneuzinho e aquilo era bonito, né? Então, com o passar dos tempos, as expectativas e necessidades vão tudo se moldando. Então, o que era primeiro visto de uma maneira muito taxativa, hoje realmente é visto como que massa, né? Que massa seus tatus, que massa os seus cachos, que massa seu cabelo louro cobreado. Né? Então isso tudo é o que deixa o nosso país ainda mais lindo e é expressivo no rosto, né, de cada uma de nós. Tem culturas específicas que você vê a pessoa, elas são muito Ctrl-C e Ctrl-V, né? China, Japão, Colômbia. Você vê que a pessoa é de lá mesmo, agora nós não. A gente se mistura na galera. Exatamente. Isso é muito legal. Eu acho que o único outro país também que se olha e fala, cara, não tem um estereótipo, é o Canadá, porque ele também é muito miscigenado como a gente, isso é muito legal. É verdade. O Brasil tem essa mistura, e falando sobre todas essas referências de padrão, Marilyn Monroe, Gisele Bündchen, é muito engraçado como a gente vai vendo que ao longo da história, agora talvez seja redes sociais que vão ditar a moda. Teve uma época que nós tínhamos a literatura ditando moda, que era Iracema, as índias, né, a Virgem dos Lábios de Mel. Tínhamos também Capitu, com olhos de cigana oblíqua, dissimulada. Então, assim, a literatura veio trazendo padrões, agora a gente vê filmes e redes sociais. Gabriela Canela também, que era um mulherão que todo mundo admirava e super fora da curva, né? Sim. Legal. E aí, o que vocês acham, assim, dessas redes e de livros colocando padrões, redes sociais colocando padrões? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado com as redes sociais hoje em dia, porque é muito diferente da literatura, né? Antigamente, eles paravam... não imagino como eles deveriam fazer, mas eles paravam, imaginavam, construíam aquele personagem e tudo mais. Hoje é a mesma coisa, porém é uma realidade muito diferente, né? As pessoas nas redes sociais hoje em dia querem mostrar algo, e sim, também vai ficar mostrando só as coisas ruins nas redes sociais, poxa vida. Acho que as coisas ruins a gente tem que guardar para os nossos, né? Óbvio. Mas também isso é um pouco perigoso para as outras pessoas que não têm essa consciência, onde elas olham, por exemplo, uma Gisele e querem ter o corpo da Gisele porque ela mostra aquela foto, ou as outras blogueiras também, que tem os estilos, tem os cabelos, tudo mais. Então, preciso porque ela, nossa, se ela tem, por que eu não tenho? E aí começa aquela comparação e tudo mais. Eu acho que assim, as redes sociais elas são incríveis para poder levar essa miscigenação e essa mistura, né? Sim. A gente consegue ter referências para poder encontrar uma roupa para uma festa, por exemplo, muito mais fácil hoje em dia do que se fosse na literatura.
representatividade. E mais representatividade também. Então, por exemplo, no meu caso de cabelo, assim, eu fui procurar as pessoas que tinham um estilo de cabelo que eu gostaria de deixar ali num corte, por exemplo. É muito mais fácil do que na época da literatura, onde tinha ali talvez um modelo de cabelo, né? Hoje tem vários tipos, várias formas. Quando eu fiz luzes também, porque na época de progressiva eu não podia fazer luzes, porque ou era progressiva ou era luz. Então eu nunca consegui realizar esse sonho, né? Então quando eu deixei ele crescer assim, natural, fui e fiz as luzes, mas eu tive uma referência, foi dentro do que das redes sociais, né? Então assim, as redes sociais elas ajudam muito nessa questão da gente conseguir encontrar o nosso perfil, né? A gente olha aqui e fala, ai, daqui eu posso tirar isso, daqui eu posso tirar isso, e a gente constrói, né? Um estilo, uma personalidade, um estilo de roupa, um estilo de maquiagem que a gente gosta, que nem o gatinho da Isa, que é maravilhoso. Tipo assim, porque Vou trazer pra você. Ela vai maquiar todas nós. Exatamente. Então, assim, nas redes a gente consegue, por exemplo, um vídeo que ajuda a gente a entender como faz um gatinho desse. Por exemplo, antigamente na literatura seria impossível. A gente ia fazer e tirar e não Ia ser um livro de drama. Exatamente. Mas sabe o que é legal do livro? Que você mesmo imagina aquilo que tá lendo. Exato. Não, não precisa ser tão copiado, talvez, como da rede social, né? De seguir um padrão tão claro, porque, né, eu acho que na rede social a gente tem muito, quero o corpo dela. E não dá pra ter o corpo Às vezes dela. o corpo, na maioria das vezes, o corpo nem é aquele. Exatamente, porque está modificado. É isso que é a maioria das vezes. É isso que é o mais difícil, porque nem todo mundo tem essa condição de ver e pensar que aquilo não é real. Tanto o dia a dia, quanto o corpo, quanto a pele. Sim. É uma coisa muito subestimada, assim, que se fala. Então, eu acho que é uma coisa legal a gente seguir pessoas mais reais. Mais reais. Que tá fazendo parte de alguma coisa de atividade do seu dia a dia. Se identifica. Que você se identifica, que vai te ajudar a trazer alguma coisa pro seu dia a dia. Não você ficar ansiosa lá assim, tipo, igual uma doida, não tem. É verdade tem que mesmo. Tem que comprar, tem que fazer. É mais fácil você olhar lá e falar, nossa, legal, isso dá pra mim fazer hoje. Eu vi tanto legal. aquilo na internet, tanto aquilo, nem sabia pra que era aquilo. Comprei, porque nem sei usar até hoje. Tá? Não, tem hora que você olha e fala, porque nossa, eu vou fazer um preenchimento preenchimento de um tanto, na internet, que eu falei, é muito comercial hoje em dia. É verdade, elas muito tão, mesmo. E elas nem usam aquilo. Hoje você vê não, mas que... elas só indicam o... Até mesmo a questão porque de... tem o cupom de desconto, né? Você tem que usar. Até mesmo, por exemplo, cremes, né? Eu já segui blogueiras que usavam creme e o cabelo ficava assim, ó, incrível. Aí eu usava e falava, que isso? Aí eu falava assim, gente, mas... Entendeu? Não. Aí eu fui assim, não, chega, vou usar aqui, o que der certo creme vai ficar. Medida. Em colégio, a pessoa lá passando reduzindo medida. Ah, gente, pelo amor de Deus. Não dá. Eu acho. E é muito engraçado porque, por exemplo, muitas pessoas agora fazem preenchimento labial, né? E aí, até então, pra mim, beleza, tem uma boca assim, sabe? Só que de tanto você ver, você fala, cara, será que minha boca precisa mesmo? Nossa, você começa a se questionar. Mas pra gente se questiona, eu acho que vale. Se você realmente olha e fala assim, não, eu quero faz porque sentido. eu quero, eu tô com vontade. Sim. Eu acho que faz sentido. Agora você fazer porque tá vendo e nem parar pra se questionar se é realmente isso que você quer. Aí vai aquilo no automático, a hora que vem, Até já que passou ponto que influencia pro bem e pro mal. Porque aí no fim das Porque contas você vai melhorar tá... sua autoestima. Exato. Perfeito. Naquele momento parece que é legal, né? E aí você acaba sendo induzida, aí você fala, pô, legal. Aí você vai experimentar. Aí você reconhece, antes eu usava meu cabelo liso. Agora eu vi que eu não me reconheço mais. Então, quando a gente encontra o nosso estilo, isso é muito bacana, porque mais uma vez entra a questão do amadurecimento. Antes a gente vai experimentando, né? E é legal experimentar também. E o legal é que tem coisas que você experimenta que é irreversível, né? Você volta pro teu eixo. Agora tem coisas que não. Então, a gente não pode sucumbir com essas coisas. A gente tem que encontrar ali um fator determinante que, bom, beleza, parei aqui. E tem pessoas que mexem tanto com o psicológico que ela acha que tá legal e já perdeu o bom senso do natural. E aí ela tá super artificial e na cabeça dela ela tem que fazer mais e mais e mais. Então é perigoso. A pessoa tem uma imagem distorcida dela, né? Na verdade, ela se olha e não vê. Tem um Instagram muito legal
que chama Postada Marcada. Não sei se alguém já viu. Nossa. Que mostra a realidade das pessoas que tanto que fazem procedimentos, que vai atrás de fazer um procedimento mais barato porque não tem condição, mas mesmo assim de fazer e acaba tendo danos terríveis. Então eles fazem para conscientizar e mostrar a realidade. Eles pegam as fotos das pessoas que Deu errado. não, que coloca lá e tá perfeita. Só que aí sempre tem uma que alguém marcou ou que coloca no stories, alguma coisa, e elas vão lá e comparam a realidade do que tá aparecendo e o que é Photoshop. Mas não pra desmascarar nada, mas pra mostrar que nem tudo é aquilo ali que a pessoa tá mostrando. Sabe? Que é o que interfere muito. Uma coisa que chega a me intrigar, às vezes, os filtros das redes sociais. Tem uns que são bizarro. demais. Eu falo, né? gente, não é tira a mesma tudo. pessoa. E até eu, quando eu coloco em mim, eu falo, não sou eu essa, né? Eu tenho olheiras, eu tenho, né? Minha pele não é 100%, então chega a me intrigar, assim. É um nível de perfeição tão grande que as pessoas querem estar que elas perdem a própria personalidade. Uai, e quem vive da mídia, quem vive da imagem, também sofre muita retaliação nesse sentido, né? Por exemplo, as pessoas envelhecem, então cada dia que a gente passa, a gente tá envelhecendo um pouquinho. E tem cobranças da mídia que a pessoa não pode envelhecer. Como assim? Totalmente. Porque você tem grana, você tem que ficar toda travada no botox. Então, assim, por que não optar em envelhecer naturalmente, sendo que isso é uma realidade da vida, É verdade. né? Tudo vai pro chão mesmo, e tudo bem, né? A gente tem que aceitar isso, porque, gente, até que ponto vale a pena você ficar ali? Porque é doloroso, tem procedimento que dói, entendeu? Sim. Você gasta uma verdade. grana, inclusive, em coincidência, hoje mesmo eu escutei um comentário de uma pessoa falando, fui num médico e, nossa, achei super barato, vai mexer em todo o meu rosto, R$5.000. Eu falei, na hora eu fiquei assim, cara, olha que ponto, né? A gente chega, R$5.000, gente, é grana pra caramba, né? E a galera, não, é super barato, vai mexer, nossa, vou fazer preenchimento, vou fazer harmonização, isso e aquilo. E a pessoa falando como se fosse R$5, não era 5.000, eram R$5. Então eu falei, gente, olha como que realmente vai mexendo com a realidade das pessoas. Eu ouvi isso hoje, bizarro, né? Coincidência ou não, é uma realidade comportamental das pessoas. E tem inúmeras pesquisas falando que o Brasil é um dos países que mais apresenta depressão. Então eu acho o quanto que isso está relacionado, né, ao padrão de beleza, às mulheres, não só as mulheres, mas as pessoas se enxergarem, porque eu acho que tem muitos homens também fazendo procedimentos estéticos, querendo alterar, eles estão cada vez mais vaidosos, né? Mas o quanto que talvez as taxas de depressão estão aumentando porque as pessoas não estão se enxergando por dentro. É tudo tão externo, tão pra fora, né? É verdade. E é assim, nada contra a questão dos procedimentos em si. Eu já fiz, já me viciei, já fiz preenchimento. Hoje eu vejo foto, a minha expressão muda por causa do preenchimento labial, porque eu já entendi que a minha boca é fininha, não adianta, eu tenho que rir, meus lábios somem. E tá tudo certo. Eu não tava entendendo isso 2 anos atrás, eu ficava me buscando, porque eu só via bocão aparecendo na minha cara, assim. Então realmente mexe com a gente. Só que os procedimentos também, ele eleva a autoestima da mulher. Para pensar. Você passou por um tratamento oncológico, você teve que retirar uma mama. Então, nesse momento, é super... Nossa, eu falo que é uma possibilidade dos deuses, né? Que a ciência possibilita que a mulher se recupere após um tratamento desse, ou o uso da peruca para quem está fazendo químio. Então, assim, nem tudo que é artificial também, a gente não está tirando esse mérito, porque... Existe sim o momento que é bem-vindo, e eu acredito que tudo que está em equilíbrio e fazendo você se sentir bem, ok, isso não é questionável. Eu acho que é a questão do excesso, né? Tipo assim, é ter muito mais do que é necessário, né? E entra muito na questão da depressão e da ansiedade também. Porque a ansiedade nada mais é do que aquilo que você não tem. Não existe, não existe E às vezes você não tem, ainda. consegue, Acabou, Qual que é a próxima? Exato, porque
você não tá vivendo uma coisa que não existe ainda. Então você tá vendo uma coisa que pra você no seu mundo, na sua realidade, não existe, né? Então assim, tanto a questão do excesso quanto a questão do, poxa vida, hoje a minha vida é como? O que eu tenho? O que eu posso fazer com o que eu tenho, sabe? Hoje eu vi uma frase da Oprah, se eu não me engano, que postou no Forbes, que fala, né? Quanto mais você olha para aquilo que você não tem, você não vai menos continuar vai ter. tendo menos. E quanto mais você olha para aquilo que você tem, mais você vai ter. Exato. Porque né? se você não é capaz de olhar pro que já tem, É, como que você exato. vai ter mais? Você não olha vai nem falar. pro que você já tem, como que você vai aguentar ter mais? né? Exatamente. Porque na verdade isso tá na nossa cabeça. É uma crença limitante, né, que a gente tem. E eu acho muito engraçado tudo isso porque a gente tá vivendo a gente tá falando aqui como se fosse muito simples se aceitar. Né? Não, como se Me fosse aceito muito. verdade. Não, gente. Como se não tivesse muito choro. É tipo cheio de assim, dentro. sim, já choramos muito, já não quis sair também, porque Ainda não dois tenho roupa pra processos. sair, eu tô muito horrorosa. Então, assim, e tá tudo bem não se sentir bem às vezes, né? Então, assim, eu acho que a mulher, pra ela resgatar a feminilidade dela no mundo atual, Sim. tá muito difícil, Tá muito né? difícil. A gente lida o dia todo com competição, né? E inserir no mercado de trabalho. Pra gente resgatar a nossa feminilidade é um pouquinho complicado, né? A Pô, ele faz um trabalho magnífico de dança que me ajudou a resgatar essa feminilidade em mim. E eu queria saber de vocês, assim, o que vocês fazem pra ter esse resgate do feminino em vocês? Porque o feminino é isso, sumir o cabelo, as madeixas e... Movimento. Não Aqui, é? gente, Foi eu ter. não me Eu acho interessante falar que é muito mais uma questão de amor próprio e saúde mental. Porque Sim. a gente, não adianta a gente estar linda, maravilhosa, com a melhor roupa, com o melhor cabelo, tudo, e não estar bem na nossa cabeça, né? Tipo, o nosso psicológico. Enfim, isso eu acho que é 80% de todo o rolê. É isso mesmo. Exatamente. E eu acho interessante falar sobre isso também, porque às vezes você tá perfeito, todo mundo te elogia, mas você não tá bem. Eu sou muito assim, se eu não tô bem com aquela roupa, se eu não tô, pode todo mundo falar que tá horrível, mas se eu tô bem, eu vou sair, eu vou me sentir maravilhosa. Eu sou assim Você nem também. vai ouvir. Gente, É. eu sou Quando a nisso eu tenho personalidade. Nossa. Quando a gente entra no autoconhecimento, é muito mais fácil para você saber o que você quer. E quando a gente sabe o que quer, o que gosta, é mais fácil a gente selecionar o que vai estar no dia a dia. Já fui muito Tanto se indecisa. você vai ouvir uma opinião ou não, se você vai levar para o pessoal ou não. E é uma questão de se conhecer mesmo. Acho que não depende do seu relacionamento, da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, de qualquer pessoa que está no dia a dia. A gente está dentro da nossa cabeça 24 horas por dia, não tem pra onde. A vozinha fica aqui. Fica aqui todo Fica momento, todo é mundo tem verdade. aquela Tem coisas que te vozinha. machucam, pega naquele gatilho. Não, e o pior é que aí não é ninguém falando, é você mesmo falando pra você. Então nossa, acho que a gente tem que se olhar da mesma forma que a gente fala pra Poli, pra você, pra todo mundo. Pra se olhar com mais carinho, é a gente falar isso pra nós mesmos. Porque às vezes a gente se maltrata tanto e nem não consegue se amar o cuida. outro. A gente que dá opinião, você tá maravilhosa, amiga. Não, aí pra vocês falam assim, nossa, você tá horrorosa. Eu aprendi uma coisa, tipo assim, eu só elogio, ó, quem estiver aqui. Eu só elogio quando eu realmente acho, sabe? Eu não, assim, falsidade comigo não existe. Se eu te elogio é porque realmente eu tô achando aquilo e é verdade, sabe? Então pra mim é muito real. Eu falo, nossa, você tá linda, nossa, aquela roupa ficou maravilhosa pra você, nossa, aquele penteado, não sei o quê. Então isso eu acho que tem que ser real, não virar um clichê, ai, nossa, vocês estão lindos. Sabe o que eu acho? As mulheres... Ninguém acredita mais. Mas quando a gente vê uma mulher linda, geralmente ela tá muito bem por dentro. É muito engraçado. É porque é muito de dentro, não é de fora, né? Você pega e fala, cara, que mulher linda, que isso. Você vê a alma dela, eu acho. Mais do que sim. a parte de fora, sabe? Do que a roupa, o cabelo. Parece que você vê a áurea dela. E fala, cara, você tá linda por fora. Mas aí já é um nível de evolução, né, muito gente? grande. Porque você falou um ponto que eu achei maravilhoso e tem uma frase que retrata muito bem isso, que é a competição feminina. Tanto é que mulher se arruma pra outra mulher. Quem não ouviu? Então, não precisa ficar os boys com ciúme das minas, porque elas estão ali se arrumando realmente, porque tem às vezes essa questão, nossa,
Por exemplo, você vai numa festa, é um desfile, cara, ninguém quer perder pra ninguém. Então também tem um pouco dessa questão intrínseca, não é nem porque quer, mas você não quer ser o patinho feio do rolê. Você mas quer... eu aprendi a ter o meu autoconhecimento e não ficar nessa competição Não, mais, porque então, ela machuca, é, sabe? mas Você é sempre o quer ser nível- a mais bonita e, cara, machuca muito. Porque não tem um dia que você não tá bonito. Mas é um nível Você não quer ser bonito. amadurecimento, entendeu? Tem dia que é só o Porque hoje a chinelo gente e tá o falando pijama disso. mesmo. Então, mas tem mulher linda, É. sabe, Não, chinelo eu falo assim, camisetão, tem dia que não vai. Gente, Gente, adoro, gente. eu adoro. Gente, é uma preguiça que eu tenho de passar maquiagem, porque eu penso que eu tenho que chegar e tirar. Mas é uma das coisas que eu tô fazendo agora, porque eu não fazia isso. Ainda mais esse calor que faz Eu isso. não fazia isso, nem pra trabalhar nada. E uma das Não. coisas que eu coloquei no meu dia é porque eu pensava assim, vamos maquiar? Pra quê? E é uma das coisas que não é porque... E qual que é o problema de ser uma coisa feminina? Porque a Sim, gente é o rejeita o resgate do feminismo. sim. Tem hora que não vou usar rosa, não vou É. usar rosa, porque colocaram que é muito... Gente, que Só isso? cria um preconceito. Porque enfiaram na nossa cabeça que talvez de uma época pra cá você também não pode ser feminina. E qual que é o problema? Você pode ser feminina e ser empresária, você pode ser pra caramba. E quanto mais a gente aceita isso dentro da gente, mais a gente vai conquistando espaço. Que se você também não quiser, né? Se não você quiser, tudo colocar bem, seu boné. Mas eu tá falo tudo assim que certo. dentro de uma forma particular, não que todas tenham que fazer isso, mas de uma forma particular foi uma das coisas que eu coloquei no meu dia a dia que me fez ir trabalhar com uma autoestima melhor, com mais confiança. Então era uma coisa que eu não queria fazer, mas assim, não é que eu não queria, eu ficava assim, você vai fazer, você vai se render Ó, mesmo. você falou, eu sei, as minhas alunas, elas são extremamente vaidosas, né? Elas são extremamente vaidosas, elas super se cuidam. Então, às vezes eu chego, quando elas chegam na escola e eu tô de camiseta camiseta que é o uniforme, uma leg e um tênis. Ah, tá legal. Mas no dia que eu coloco uma roupa diferente, nossa, hoje você tá com cara de dona da escola. Elas falam pra mim. Aí outra coisa que elas falam assim, no dia que você não estiver bem, passa um batom vermelho. Pronto, acabou, resolveu. Então, olha que interessante, né? Você lembra uma vez que eu São falei os assim, eu não gatilhos. tava bem, aí você falou, nossa, não tá bem, mas tá de salto alto. Eu falei assim, É. eu sofro, mas eu sofro de salto. Eu fiquei assim, gente, se eu tô sofrendo, eu tô de chinela havaiana e camisetão. Essa daqui tava em cima do salto, cheio dos balangandã. Mas eu falei mesmo, eu falei assim, quanto mais rebinha você tiver, tá ótima aqui dentro, tá ótima, não tô precisando externalizar nada. Mas quando eu preciso externalizar, porque né, aqui dentro tá um carro. Daí... É verdade. Não é? Feminino, esse é o feminino, isso, né? É uma Então... loucura. Mas é isso, meninas. Ai, que gostoso esse papo. Gente, a gente ficaria até amanhã aqui, Ai, se com deixar. certeza. Porque é um assunto que é gostoso a gente discutir, porque a gente se encontra em pontos que realmente sanam questionamentos internos que a gente tem todos os dias. E olha que linda essa mesa, gente. Cada um de um jeito, com as suas... os seus jeitos externos e internos, seu sorriso, seu olhar, seu cabelo, sua personalidade, né? Então, isso que deixa o nosso país mais lindo, a nossa cidade mais linda e que faz a mulher se destacar em tudo que faz, não só pela beleza, mas pelo contexto que ela tem aqui e aqui dentro, né? Com certeza, com certeza. Acho que a gente queria que vocês deixassem um recadinho, porque a gente sabe que essa busca por si próprio, pelo feminino, não é fácil. E a gente queria que vocês dessem alguma dica aí pra quem quer de fato conhecer esse feminino, conhecer essa parte interna de si para se aceitar. O que vocês falariam? 5 anos de terapia. Eu ia falar assim. Começa pela terapia. mundo assim. Desculpa pela pergunta, gente. Até eu pensei, nossa, mas foi. Nossa, que pergunta Começa pela boa que terapia. eu fiz. Olhando, você me faz várias perguntas naquela aula. Altos Comece questionamentos. Vou dar 5 minutinhos, colocar uma música igual ela faz com a gente. É verdade, é ótimo, é ótimo. A gente ainda não sabemos, né? Mas seguimos tentando. Isso, bem Mas eu acho que assim. tem que se amar, independente de tudo e de todos, assim.
família, amigos, independente de tudo, se cuidar psicologicamente, saúde mental, se conhecer, saber, tipo, você, igual você falou da maquiagem, achei muito interessante, porque eu tenho muita preguiça. E às vezes eu fico pensando, gente, quantos dias eu passei da minha vida sem colocar uma maquiagem que às vezes eu podia ter? Nossa, sei lá. Casada, né? A gente fica assim, vai, não quis maquiar antes, agora aprende agora. Aí você encontra todo mundo que você não, tipo assim, né, que vai te julgar ou não, ou aquelas pessoas bonitas, né? Ai, olha, encontrei aquela pessoa, eu tô horrível. Aí você se arrepende, tipo, nossa, eu devia ter me cuidado. Eu acho que é uma pitadinha, assim, né? Uma coisa que vai fazer sentido. Você já estando bem, não faz Mas tem diferença. dia que a gente não tá tá bem, né? Tem dia que eu falo assim, tem dia que eu acordo com a autoestima lá em cima. Nossa, posso pôr qualquer coisa. Mas tem dia que... Mas essa é a primeira aceitação. É, Eu acho que é uma das primeiras. Se acolher, aceita. Se acolher, porque se a Aí gente eu- ficar reprimindo tudo, não dá certo. Uma hora esse negócio vai ter que sair. Vai ser ou em cima de alguém, ou você vai estar ali no fundo do poço. Tem dia que você não precisa ficar dando sorriso pra todo mundo. É né? verdade. E você tem que entender isso também, é muito importante. Eu ainda não entendi muito, mas... É isso. Mas acho Mas que é básica. acho que nós mulheres, nós somos cheias de hormônios, né? E nós somos muito especiais, assim, pro mundo, sabe? Eu acho que cada mulher, ela tem uma particularidade muito grande e nós temos que respeitar isso, sabe? É tão difícil ser mulher, sabe? Então, querer competir com um homem, vamos dizer assim, né? Tudo bem, quem sente, amém, mas a gente tem que entender o nosso lado especial, sabe? Nós não estamos aqui à toa, nós não somos nada, sabe? Nós temos muita coisa para poder fazer, para poder pensar, para poder agir. Tem coisa que é a mulher que faz, gente. Tem coisas que nós temos que fazer. E nós temos que dar conta de tudo, muitas vezes. Mas tem dia que não. Então a gente tem que respeitar esse dia, sabe? Ou olhar pra dentro, olhar pra si, falar, tá tudo bem, se conhecer, sabe? A gente tem muito hormônio, cara, não tem como, Nós entendeu? somos cíclicas demais. Exato. Cada época a gente tá de uma forma e a gente tem que aprender a aproveitar, seja para descansar ou alguma hora a gente tá mais criativa, aproveitar essa criatividade. Exato. Ou às vezes tá mais ali, mais focada, então vamos lá, vamos fazer uma reunião, fazer o que tem que ser feito, porque a gente tem também essa parte de ação, né? Exato. E nem toda parte do mês a gente vai estar ali querendo estar na ação. Exatamente. Mesmo você não quer mandar as pessoas e tomar um chazinho. Um gole d'água. E você, tia Paty? Ai, gente, eu superei a minha fase emo, graças a Deus. Obrigada, Deus. Não, mas brincadeiras à parte, um ponto também que eu acho muito importante, assim, pra não se prolongar muito, é a questão, claro, da gente se sentir bem e da gente estar saudável. Porque às vezes também as pessoas ficam julgando, porque só quem é magrinho que não. E não é. Às vezes a pessoa tá magrinha e não tá saudável, a pessoa tá cheinha e tá super bem. Então, assim, eu acho que a saúde é o ponto de partida da beleza como um todo. Porque a gente sem saúde, o que faremos, né? Então, independente do seu corpo, esteja saudável. Sua cabeça e sua saúde mesmo, né? Esse é o ponto mesmo, pra gente conseguir... Pra gente conseguir driblar os desafios e não sucumbir, né? Ah, mulherada linda! Ai, meu Deus! Nem parece que passou, né? Parte 2, semana que vem. Parte 2 então. E é com esse clima maravilhoso que encerramos mais um podcast de mulheres. Até o próximo episódio. Deixem seus comentários, suas sugestões. Nos ouça no Spotify, pelo IGTV da Nude ou pelo YouTube. E até A breve. gente tá muito chique. Beijo! Beijo! Beijo!